Glória a Deus, eu vou lhe contar uma história da Bíblia, a história de Pedro. A Bíblia diz que Jesus escolheu Pedro para ser discípulo de uma forma singular e muito maravilhosa. Diz a palavra de Deus que Jesus estava pregando a palavra na margem do mar e ali estava Pedro com seus amigos recolhendo a sua rede. Depois de uma noite de trabalho, Pedro, ao amanhecer, estava recolhendo as suas redes para ir para casa. E aquele dia tinha sido um dia difícil para Pedro. Eles não tinham pego nada, estavam desanimados. E Jesus chega naquele lugar e começa a falar sobre fé. A Bíblia diz que Jesus falou sobre o grão de mostarda. E a multidão era muita que ali estava, e Pedro também estava ouvindo as pregações de Jesus. E a Bíblia diz que quando as pessoas se aglomeravam, a ponto que Jesus ia afastando, e chegou um momento que Jesus já estava com os pés na água, e estava ficando apertado para ele falar ao povo. E tinha 3 barcos. Entre os barcos, um deles era o barco de Pedro, mas Jesus escolheu o barco de Pedro. Receba esta primeira palavra. Jesus escolhe, não é aleatório. Você é escolhida, você é escolhido de Deus. A Bíblia diz que Jesus escolheu o barco de Pedro. Continue no canal, tem mais vídeo para você falando sobre Pedro. Glória a Deus, a segunda parte da história de Pedro. A Bíblia diz que Jesus no barco de Pedro falou ao povo e, terminando as suas falas, Jesus disse a Pedro: agora lança a tua rede ao mar. Pedro disse: Senhor, eu pesquei a noite inteira e nada eu peguei. Aí Jesus disse a ele: Pedro, lance a rede ao mar. Ele disse: nada peguei, mas pela tua palavra eu lançarei a rede. Receba esta palavra da parte de Deus. Lance a rede. Não é hora de parar, é hora de trabalhar. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Pedro lançou a rede. E quando ele lançou a rede veio muito pesada. Chamaram os outros amigos para ajudar. E a Bíblia diz que o barco veio a pique, lotado de peixe. Vale a pena atender às ordens de Jesus. Quando ele disse a Pedro: lança a rede, Jesus sabia onde estava o peixe. Jesus sabia que era a hora da vitória de Pedro, e ele sabe que é a hora da tua vitória. Lança a tua rede, que Deus tem bênção para a tua vida. Pedro lançou a rede e voltou com o barco a pique, com muita vitória. Deus tem vitória grande para a tua vida. Continua assistindo, tem mais sobre a história de Pedro. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família. Terceira parte da história de Pedro. E a Bíblia diz que agora Pedro vem para o barco. Jesus ainda está lá e Pedro se encontra com Jesus. Pedro ficou tão sem jeito porque ele estava com roupa de pescas e ele disse... ficou espantado com Jesus. E ele disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Jesus olhou para Pedro e disse a ele: Pedro, a partir de hoje não serás mais um pescador de peixe, tu serás pescador de homens. Jesus chamou Pedro para a missão, para o trabalho, para a obra. Jesus tirou Pedro de trás das redes para fazer uma grande obra. Eu não sei o que você está fazendo. Jesus está te chamando. Ele está dizendo para você: a partir de hoje você será pescador de alma. A partir de hoje você será pescadora de alma. O Mestre te chama. Não tenha medo, não fique acanhado. Venha, porque o Mestre está te chamando. Que Deus te abençoe. Continue assistindo, tem mais vídeo sobre a história de Pedro. Que Deus te abençoe e fica com Deus. Glória a Deus, a quarta parte. E Pedro começa a seguir Jesus. E a Bíblia diz que Jesus
foi fazer uma visita na casa de Pedro. Chegando Jesus na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente. A Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro e com a sua palavra libertou todos os endemoniados e curou muitos doentes que estavam naquela localidade. Quando a bênção de Deus chega na tua casa, ela toca teus vizinhos, ela toca os moradores da tua rua, porque a bênção é grande. Pedro levou Jesus para a casa dele. Através de Jesus entrar na casa de Pedro, a sogra de Pedro foi curada e toda a vizinhança foram abençoada por Deus. Então receba esta palavra, leva Jesus para a tua casa, faz como Pedro, convida Jesus para a tua casa, porque ele vai libertar a tua família, ele vai repreender os demônios, ele vai repreender as enfermidades, porque ele tem vitória para a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, ele não só transformou a casa de Pedro, como transformou a casa da vizinhança. Leva Jesus para a tua casa. Quando Jesus entrar na tua casa, ele vai tocar no teu vizinho, ele vai tocar no teu parente e a vitória é certa em nome de Jesus. Continua no canal, tem mais vídeos sobre a vida de Pedro. Deus te abençoe. Glória a Deus. A quinta parte sobre a história de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro seguiu com Jesus, sempre impulsivo, mas sempre também atento a ouvir as doces palavras de Jesus. Um certo dia, Pedro perguntou a Jesus acerca do perdão. Ele disse: Senhor, se o meu irmão peca contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7 vezes? Jesus disse: olha, Pedro, eu quero dizer a você, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, se for preciso. Jesus disse: perdoe sempre, ande com amor e com perdão no teu coração. Esta é a palavra de Deus para você. Recebe esta palavra, aprenda como Pedro aprendeu de Jesus, a perdoar, a amar, a respeitar, a honrar uns aos outros, porque esta é a vontade de Deus, que você perdoe não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7 antes do sol se pôr. Aprenda, receba de Deus o Espírito perdoador e comece a perdoar o teu irmão e Deus te abençoe em nome de Jesus. Continua no canal, tem mais vídeos sobre a história de Pedro. Glória a Deus, a 6ª parte sobre a história de Pedro. A Bíblia diz que Pedro continuou seguindo Jesus. No dia da transfiguração, Jesus levou os seus discípulos. Entre ele levou Pedro, levou 3 discípulos. Entre ele foi Pedro. E Pedro, chegando lá na transfiguração, quando Jesus foi transformado em corpo glorioso e Moisés e Elias apareceram ali, Jesus mostrou para ele a sua glória, ele em forma gloriosa. Pedro ficou tão alegre que ele tomou a palavra e disse: Jesus, deixa que façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, e que nós ficaremos aqui. Bom é estar na presença de Deus. Mas Pedro segue a Jesus, Pedro segue fazendo história ao lado de Jesus, até que um dia Jesus disse a Pedro que ele ia ser preso. Pedro disse: mestre, se tu fosse preso, nós não vamos deixar isso acontecer, nós iremos contigo para onde tu for. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Aquele homem que estava sempre ao lado de Jesus. Jesus sobe para o Monte das Oliveiras antes da sua crucificação, e a Bíblia diz que ali, enquanto Jesus orava, Pedro dormiu. Pedro era um homem impulsivo, agora começa a aparecer as falhas de Pedro. Pedro dormiu, mas Pedro não desistiu de estar com Jesus e nem Jesus desistiu de Pedro. Jesus acordou, Jesus disse: desperta, vocês não vai velar por mim nem uma hora, então não desista. A fraqueza quer tomar conta da tua vida, o sono da espiritualidade quer dominar o teu ser, mas Jesus está te acordando, Jesus está te levantando, porque Ele tem obra na tua vida, Ele tem vitória para você. Deus te abençoe. Continua no canal que tem mais vídeos sobre Pedro. Deus abençoe tua vida.
Sétima parte da história de Pedro. Jesus um certo dia perguntou aos seus discípulos: o que os homens dizem que eu sou? Eles disseram: um diz que tu é Elias, um diz que tu é Moisés, um diz que tu é um dos profetas. E ele disse: e vocês o que dizem? Pedro tomou a palavra e diz: eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: quem te revelou isso, Simão? Não foi a carne e nem o sangue, mas o Espírito de Deus que está em ti. Ele disse: portanto, eu te pergunto, Pedro, tu me ama? Ele disse: eu te amo, Senhor. Ele disse: edifica a minha igreja, apacenta minhas ovelhas. Ele disse novamente: Pedro, tu me ama? Ele disse: eu te amo, Senhor. Ele disse: apacenta os meus cordeirinhos. Disse o Senhor pela terceira vez: Pedro, tu me ama? Ele disse: eu te amo, Senhor. Ele disse: pois eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edifica a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus começa agora a dar autoridade a Pedro, mas sabe por quê? Pedro é aquele homem que sempre estava ao lado de Jesus ativo. Não desanime, mesmo que você erre, Jesus vai te ensinar na hora do erro. Quando as pessoas começaram a se afastar de Jesus, Jesus disse: vocês também não vão embora? Pedro toma a palavra e diz: para onde eu iremos, se só tu é quem tem palavra de vida eterna? Pedro falhou, Pedro errou, mas Pedro sempre esteve ao lado de Jesus. Na hora da crucificação, quando disseram: esse também é um deles, Pedro falha. Ele disse: eu nunca o vi. Mas a Bíblia diz que depois Pedro chorou, Pedro lamentou. E no final você vê a história de Pedro, quando chega em Atos dos Apóstolos. Pedro, tomado pelo Espírito Santo, Pedro prega a palavra de Deus. Mais de 3.000 almas se convertem, aceitando Cristo como Salvador da sua alma, e são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro se tornou um eloquente e um autêntico pregador da palavra do Senhor Jesus. Faça como Pedro. Ainda que você falhar, o Mestre vai te ensinar, mas que Ele quer te fazer crescer na obra. Deus te abençoe, Deus te guarde. Esta é a história de Pedro para você.